Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Nós estamos vivendo um momento atípico, acredito, talvez nunca tenha acontecido antes assim na história da humanidade. Parar a humanidade inteira. E a gente fica pensando em tudo isso, um grande mal. Mas sendo Deus sumamente bom, poderoso e amoroso, jamais ia permitir uma situação dessa, se dela Deus não fosse tirar um bem maior. Como Deus poderia tirar um bem maior de uma situação dessa? Vamos pegar um pouquinho, vendo as leituras da semana passada, no Atos dos Apóstolos. Fala que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, e viu que aquilo agradou os judeus, aí mandou prender Pedro também para o matar, só que Pedro foi solto pelos anjos tal, e quando ele viu que aquilo estava agradando os judeus, Herodes começou uma matança indiscriminada de cristãos. Quando começou, o pessoal fugiu todo. E aí a gente vai observando que daquela matança, aquela coisa toda, o pessoal esparramou. E aí Pedro foi para Roma com Paulo, São João Evangelista foi com Nossa Senhora para a Ásia Menor, a Turquia, ali a cidade de Éfeso. Tiago, ele foi para a Espanha, morar lá na Espanha. Filipe foi morar lá na Frígia, lá na cidade de Herápolis. Tomé foi para a Índia e assim por diante. Cada um foi para uma cidade, para uma localidade. E com isso, aquilo que parecia um mal, Deus tirou um bem. Mas eu acredito que naquela época da perseguição, talvez alguns tenham falado assim: mas como nós estamos pregando o Evangelho, como Deus permite uma coisa dessa? Olha o Herodes como está matando tanta gente, olha como o pessoal tudo sendo perseguido e morto, tal, como Deus permite. Se não houvesse aquela perseguição, então o Evangelho, hoje o cristianismo seria uma religião judaica, uma religião lá de Jerusalém, lá do Oriente Médio, uma religiãozinha fechada ali, porque todo mundo ia achar bom estar ali em Jerusalém. Mas como houve perseguição, esparramaram para o mundo inteiro. E o Evangelho foi esparramado para o mundo inteiro. Eu acredito que este é um momento extraordinário que nós estamos vivendo. Um momento de graça e de bênção para nós. A gente é difícil entender, mas a gente vê até umas chargezinha que faz a gente pensar. Eu vi uma chargezinha colocando assim, que o diabo aproximou de São Pedro e falou para ele: tá vendo? Fechei suas igrejas todas. Mas São Pedro falou assim: mas você não observou que de cada casa hoje nós transformamos numa igreja? A igreja doméstica. Nós estamos aí há pouco mais de 40 dias que iniciou tudo isso. E a gente vê coisas, olhando com o lado só humano, você vê coisas assim terríveis. O mundo capitalista descobriu que todo o dinheiro do mundo, todo o capital do mundo inteiro, você não pode comer dinheiro, você não pode comer ouro, respirar ouro. Paris, a cidade luz, de repente apaga, está em trevas. Roma, a cidade eterna, parece que está condenada. Mas, na verdade, uma grande transformação está sendo operada nesse tempo. A gente observa que o planeta vai se curando, que o planeta vai transformando. A gente observa hoje, vê as reportagens, os rios estão mais puros. Esses dias eu vi uma reportagem sobre Veneza, onde aquelas águas com mau cheiro, fedorentas, aquelas águas hoje estão cristalinas. O ar está mais puro. As estrelas estão mais visíveis. Isso enquanto
pouco mais de 40 dias, gente. A gente nota que a solidariedade se destaca. A gente observa, logo a gente vai ver uma terra nova, regenerada. E a gente observa que esse vírus que causa pânico, ele não ataca animais. Será que não existe um projeto, alguma coisa atrás disso? Acredito que a dor é a grande mestra, a grande professora. São Francisco dizia: benditas sejam as nossas dificuldades, os nossos problemas que nos fazem firmar em Cristo. Quantas lições nós vamos tirando de tudo isso que está acontecendo? É uma oportunidade que outras pessoas nos tiveram. Eu vou falar uma oportunidade que Jesus está nos dando de ter uma vida diferente. Até agora nós tivemos um povo muito esquecido de Deus. O padre Zezinho até dizia um povo pagão com alguns vestígios de cristão. O homem se esqueceu completamente de Deus. Mas em vez de, a gente vai vendo lá no tempo de Noé, a gente vai vendo lá no tempo de Abraão, Sodoma e Gomorra, onde tudo era destruído, Deus está dando uma nova oportunidade para a gente afastar e aprender na solidão, aprender a importância do coletivo, a importância da dor, das lágrimas, do sofrimento. E ainda nós vamos sentir isso alguns meses para frente, a gente sabe disso. Mas feliz é aquele que sabe entender esse momento tão sublime, que eu acredito que é um momento de transformação para todos nós. Eu acredito mesmo que a Terra não será a mesma depois dessa pandemia. Como a gente observa o pessoal voltando para Deus. Eu fico observando, por exemplo, eu vejo grupos, por exemplo, o padre Reginaldo Manzotti, 1,5 milhão de pessoas, Canção Nova, 1.100.000 pessoas. A gente observa padre Paulo Ricardo, 900.000 pessoas acompanhando, e aquele pessoal todo em oração pelo Brasil. Esses dias eu participava de uma Santa Missa pela televisão lá, com o padre Bruno em Brasília, e ele ali fazendo orações pelo Brasil, colocando a bandeira nacional. Depois da Santa Missa ele fez uma adoração ao Santíssimo, a bandeira ali do lado, pedindo pelo Brasil. Existem algumas revelações, algumas profecias, que a gente pode ver através de Padre Pio, Nossa Senhora da França, eu esqueci agora mesmo, eu lembro o nome dela, e Nossa Senhora de La Salette, e a gente vê, por exemplo, Ana Catarina Emerick, dizendo que o Brasil seria um celeiro para o mundo, não só um celeiro de soja, de carne, de essas coisas, não, mas um celeiro de fé. Dom Bosco também disse isso, e eu acredito que o Brasil, depois disso, será um novo país, um povo novo, focado em Deus. E eu acredito nessas profecias que o Brasil vai ser um celeiro de fé para o mundo. Que força tem oração, que poder! Você vai vendo todos os lados como o povo está de joelho dobrado em cada oração, em cada grupo ali, o coração está batendo e pedindo ao Pai: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de todos nós. Deus olha para todos nós, para esse momento cheio de piedade, de misericórdia, e fala para nós: por que vocês estão tão assustados? Vamos lembrar aquela cena de Jesus estava ali na barca, quando ele estava com os apóstolos aí, de repente aquela tempestade joga o barco para lá e para cá e água, e os apóstolos correm para Jesus que estava dormindo. Você não está vendo que o barco vai afundar? Você não está vendo o que vai acontecer com a gente? E Jesus disse: vocês não estão vendo que eu estou na barca com vocês?
Jesus está na barca conosco, gente. É um momento mesmo de graça para todos nós. É um momento de esperança, um momento de mudança, de tempos novos. E nós, os cristãos, devemos ser portadores dessa esperança para os nossos irmãos, para aqueles que estão próximos. Enquanto alguns espalham terror por aí, enquanto alguns aumentam números, enquanto alguns fabricam números para apavorar o povo, o cristão deve dizer: calma. Jesus disse para nós: no mundo vocês terão aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco no meio de tudo isso, gente. Por isso eu creio, é um momento de grandeza, um momento de bem-aventurança mesmo, e bem-aventurados os que entenderem e souberem aproveitar esse momento. Olha, nós estamos há 40 dias, mais ou menos, quando começou tudo isso, um pouquinho mais. 40 é um número muito bonito, 40 foi o número. 40 dias, 40 noites, Jesus lá no Monte das Tentações, preparando para a sua missão. 40 dias foi o tempo que Moisés subiu aquele monte para receber as tábuas da lei. E ali ele estava aqueles 40 dias para descer com as leis para o seu povo. 40 anos era o povo hebreu lá no deserto. Então esse 40 é um tempo muito forte, é a quaresma. E eu acredito que esse tempo de 40 é um tempo de graça, é um tempo de bênção para todos nós, onde aquelas igrejas domésticas que estavam esquecidas do seu papel, hoje está acordando de novo. A nossa família tem que ser uma igreja doméstica. A nossa família tem que ser essa comunidade de oração, o lugar onde Jesus é conhecido, amado e adorado. João Paulo II um dia disse: a igreja não está em crise, desculpe, a família não está em crise algum tipo de família. Que tipo de família que está em crise? Aquele que não aceita o plano, o projeto de Deus na vida deles. Que projeto é esse? Família, seja aquilo que tu és, uma casa de Deus, uma casa de oração. E nós estamos vivendo esse tempo, e é um tempo em que nós estamos sabendo. Hoje eu conversava ainda com um amigo, e dizia para ele: olha, é um tempo, eu nunca fiz um retiro tão grande quanto esse, 40 dias, Santa Missa de manhã, de tarde, terços, adoração ao Santíssimo, estudo bíblico, e a gente vai assistindo filmes de vida de santo, está sendo um retiro maravilhoso. As famílias têm rezado juntos. Eu tenho 4 filhos casados, e toda noite a gente reúne para a gente rezar junto, cada um da casa dele, e nós fazemos as orações juntos. A gente está observando que as pessoas estão acordando para essa realidade, para essa verdade, que este é um tempo de graça. Aproveite, minha irmã, meu irmão, esse tempo, reze, dobre o joelho, porque é um tempo de retiro que Deus está nos concedendo, porque daqui para frente nós vamos ter um tempo novo, nós vamos ter famílias mais de Deus, nós vamos ter um Brasil mais de Deus. Por que que nós vamos ter? Porque Deus vai ouvir a nossa oração e vai transformar aquele Brasil que estava tão disperso pela fé, tão desencontrados, agora vai se encontrar e será a terra de Santa Cruz, um Brasil onde o povo louva, adore e glorifique ao Senhor. Meus queridos, fiquem com Deus, até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.